Vamos continuar lendo o livro Lar Adventista. Tem sido uma bênção para as famílias, inclusive para a minha. O livro Lar Adventista, no capítulo 36, continua falando sobre pais, companheiro dos filhos. E hoje nós veremos que o pai precisa familiarizar-se com a diversidade de temperamentos. Portanto, o pai, diz a autora do livro Lar Adventista, não deve absorver-se de tal maneira nos negócios da vida ou no estudo dos livros que não possa ter tempo de estudar a natureza e necessidade de seus filhos. Lembram-se da leitura de ontem? Na leitura de ontem nós vimos a tarefa, a obra mais especial e importante que um pai deve realizar. E se for necessário, talvez até trocar de emprego o pai deveria. Mas agora, veja, a autora está dizendo que não é só a questão do emprego, mas inclusive os seus estudos. Hoje é muito comum e há a necessidade de cada vez mais se estudar para se aprofundar e se especializar em alguma área de trabalho. Mas isso não pode tomar o tempo de estudar a natureza e a necessidade dos filhos. Portanto, nós precisamos ser amigos de nossos filhos. E para sermos amigos dos nossos filhos, precisamos passar tempos junto com eles, acompanhá-los, orientá-los. A leitura de ontem menciona sobre isso. A autora para hoje, continua dizendo assim: o pai deve auxiliar no descobrir meios pelos quais eles, os filhos, possam conservar ocupados com trabalho útil e agradável as suas disposições variadas. Ou seja, o pai deve ver as habilidades dos filhos e incentivá-los a fazerem algum trabalho útil em prol de outras pessoas com base nas suas aptidões. Deus, ele concede dons e talentos a todas as pessoas. O Espírito Santo é quem nos habilita, ele que dá dons e talentos a quem lhe apraz. Portanto, pais, observem os talentos que os filhos têm e conduzam os filhos para que desenvolvam cada vez mais essa área e apliquem-se a trabalhar em prol de outras pessoas. Continuando a leitura. Pai, dedicai tanto tempo quanto possível a vossos filhos. Procurai familiarizar-vos com seus diferentes caracteres, para que possam saber como educá-los em harmonia com a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a nossa regra de fé. É ela que contém os princípios para a educação, tanto nossa, quanto da nossa família e dos nossos filhos. Jamais saia de vossos lábios uma palavra de desencorajamento. Incentive o seu filho, não desestimule. Ajude o seu filho a ver qualidades e não defeitos. Não leveis... Por que eu digo isso? Antes de continuar aqui a leitura, até parei aqui um pouquinho. Mas eu vou ler essa frase e aí vou comentar. Não leveis trevas para dentro do lar. Quando nós incentivamos e estimulamos os nossos filhos para o bem, eles vão se sentir capacitados e compreender que podem fazer mais. Afinal de contas, todos nós podemos fazer mais. Agora, se menosprezamos, humilhamos, rebaixamos os nossos filhos, eles vão se sentir incompetentes, incapacitados, vão sempre ser dependentes, não terão coragem e estaremos levando trevas para a vida deles. E Satanás, o adversário de Deus, é que gosta de trevas. Deus é luz e nós devemos também ser luz neste mundo. Portanto, a autora recomenda: sede amorosos, bons e afetuosos para com os vossos filhos, mas não absurdamente condescendentes. Veja, nós devemos incentivá-los, animá-los, encorajá-los com amor, bondade e afeto. Mas isso não significa que eles podem fazer o que quiserem,
e nós não os repreendermos pelos erros. Não podemos concordar com atitudes errôneas, sermos condescendentes. Deixai-os levar os seus pequenos desapontamentos, como todos necessitam fazer. Nem tudo é vitória. Em alguns momentos nós choramos, nós nos entristecemos, nós passamos por dificuldades, mas no meio do vale da sombra e da morte, Deus está conosco. Ele, Jesus Cristo, venceu o mundo e ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. É isso que nós precisamos fazer e perceber e encorajar os nossos filhos também. Eles terão desapontamentos, não vão conseguir realizar determinadas coisas, mas nem por isso devem desistir de fazer determinadas coisas. Não os encorajeis a vir a vós com suas infantis queixas de uns contra os outros. Pai, ó, ele fez isso. Pai, ó, ele fez aquilo. E os filhos precisam se entender, se compreender. Não devem reclamar o tempo inteiro. Ah, ele bateu em... Ah, ele tirou meu brinquedo. Não, não é bem assim. Incentive-os a lidarem até mesmo com essas situações, não com violência, mas com bondade, com mansidão, com palavras sábias. Deus é capaz de nos ensinar e é isso que ele faz. E mesmo que façamos coisas erradas, Deus nos repreende e corrige. Ele disciplina aqueles que ele ama. Ensinai os filhos a suportarem-se mutuamente e a procurar conservar a confiança e o respeito mútuos. Os filhos precisam confiar e se respeitar. Eu lhe recomendo a leitura da Palavra de Deus, livro de Salmos, o capítulo 40. Você verá ali que nós devemos confiar em Deus e que Deus nos ajuda em muitos aspectos. Então, ao ler Salmo 40, se espelhe em Deus e ajude seus filhos, na medida do possível, como Deus nos ajuda. Leia o Salmo 40 com a sua família. Terminando a leitura de hoje, associar-se com eles no trabalho e nos brinquedos. Já mencionamos isso alguns dias atrás, não foi? Eu coloquei a camiseta do Esporte Clube Novo Hamburgo. Se não me engano, tem 2 dias, 3 dias, alguma coisa assim. E eu não sou muito bom de guardar datas, meus irmãos, meus amigos e amigas. Mas a leitura, vamos que é o que mais interessa, né? A autora diz no livro Lar Adventista: pais, combinai o afeto com a autoridade. Veja, a autoridade é o pai, mas não deve impor sua autoridade, ela deve ser conquistada, lembre-se disso. E com afeição, com afeto, com cuidado, com atenção, você terá autoridade sobre os seus filhos. Combinai a bondade e a simpatia com a firme restrição. Nós devemos ser bondosos e simpáticos, mas restringir, colocar limites sobre algumas coisas. Lembre-se que os 10 mandamentos de Deus, 9 contêm as palavras não. A palavra não. Começam com não. Então precisamos de restrições. A autora continua dizendo assim: dedicai a vossos filhos algumas de vossas horas de lazer. Relacionai-vos com eles. Passe tempo com seu filho. Nos seus momentos de lazer, se divirta com seu filho, com sua filha. Associai-vos com eles em seus trabalhos e brinquedos e captai-lhes a confiança, conquiste a confiança. Faça-se criança para conquistar a criança. Faça-se juvenil para conquistar o juvenil. Faça-se adolescente para conquistar o adolescente. Faça-se jovem para conquistar o jovem. Seja um amigo de oração do seu filho. Cultivai a camaradagem com eles, especialmente os meninos.
essa leitura tem tudo a ver com aquela que eu fiz há 2 dias atrás. Tornai-vos, eis assim, uma forte influência para o bem. Ou seja, a força da nação. Cante com a sua família do Novo Inário Adventista do Sétimo Dia o hino Jesus, meu guia é, número 211 do Novo Inário Adventista. Nós precisamos ser um guia para os nossos filhos, para a nossa família. Cante com eles. Vamos orar? Amado Deus e Pai, algumas coisas da leitura desse livro se repetem. E isso nos mostra, Senhor, que precisamos lembrar de algumas coisas. E insistir, repetir, continuar fazendo algo para o bem dos nossos filhos, a fim de que eles aprendam pelo exemplo nosso também. Te rogamos pelo Teu Espírito Santo, porque sem Ele não seremos bondosos, amorosos, compassivos, não seremos mansos. Precisamos do Teu Espírito Santo, Pai. Ajuda-nos a sermos bons pais, bons esposos, bons líderes da família, sacerdotes do lar. Capacita-nos para isso. Em nome de Jesus. Amém. Continue acompanhando a leitura, se inscreva no canal e sejamos a força da nação.